Que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra nosso Deus? Esse é um questionamento do povo de Judá. Eu acredito que uma das piores formas de nós nos afastarmos de Deus ou de Deus se afastar de nós é nós não sabermos sequer o motivo pelo qual isso está acontecendo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diários que acontece de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram às 19h30 e aos sábados e domingos ou dias especiais acontece aqui no canal do YouTube, sobe o vídeo gravado. E também para que você que só tem acesso ao meu perfil por esse canal, que você também consiga contemplar um pouco do conteúdo que é vislumbrado em nossas aulas, em nossos encontros. Não chamo de aulas, né? Em nossos encontros. Trata-se de um projeto de leitura anual da Bíblia, a qual nós já estamos finalizando praticamente. São aí 10 meses seguidos de leitura. Estamos no capítulo já 16 e 17 do profeta Jeremias e iniciando a carta aos Hebreus hoje. Então já lemos ali mais de 40 livros da Bíblia. Olha que incrível! Eu convido você a fazer parte também desse grupo seleto de pessoas que está acompanhando essas lives, que está acompanhando as leituras diárias e assim tendo conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Ou você que nunca leu a Bíblia e quer conhecer melhor as histórias, você tem aqui um encontro rápido que provavelmente você vai ter acesso a 3 a 4 capítulos ou mais da Bíblia por dia. É claro que não dá tempo de fazer as leituras, mas nós fazemos comentários, reflexões e um contexto geral do capítulo e é possível você ter uma boa noção do que é as leituras, né? Porém, não substitui a sua leitura. Quem é que precisa ir para o texto e ter um relacionamento com Deus por meio da sua palavra é você também. Eu estou aqui somente como uma ponte, uma ferramenta para encurtar um pouco o seu caminho até a palavra de Deus. Vamos então para os nossos comentários de hoje, capítulos 16 e 17 do livro do profeta Jeremias. Antes disso, você deve estar se perguntando, mas hoje é segunda-feira, dia 28/10, e por que esse vídeo está subindo aqui para o YouTube? Eu estou comprometida com o horário do fim da tarde hoje por conta de um acidente gravíssimo que aconteceu com um amigo muito querido. E no momento de gravar a live, provavelmente eu estarei acompanhando ali o funeral. Por isso de estar gravando esse vídeo hoje, tá bom? Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos novamente ao vivo lá no Instagram. A ideia central do capítulo 16 é: Jeremias obedece fielmente a Deus. Olha só a palavra que chegou para Jeremias. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Para um homem era muito difícil se manter solteiro, né, sozinho naquela época. O casamento ele era muito contemplado, era um mandamento de Deus mesmo o casamento. Porém, aqui, como também é a palavra de Deus dizendo para que Jeremias ficasse sozinho, não tivesse nem esposa nem filhos, ele vai obedecer. Deus já tinha previsto que o povo de Judá seria, já previsto não, ele já estava inclusive profetizando isso, né, o próprio Jeremias. E o povo de Judá seria exilado para a Babilônia. E provavelmente Deus queria poupar Jeremias do sofrimento de ter os seus familiares e filhos levados também cativos, e ele envia essa palavra, esse oráculo a Jeremias, e ele obedece sem questionar, ele permanece sozinho. Farei cessar neste lugar, diante dos olhos de vocês e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Deus aqui está já decretando que a alegria, que o júbilo, o encantamento seria cessado por um período ali na terra de Judá. Por que disso? Porque o povo estava em desobediência, estava sendo infiel a Deus, e ele
então institui esse castigo, ele inflige esse castigo para que o povo acordasse, para que o povo despertasse e voltasse aos seus mandamentos, voltasse aos decretos, voltasse à sua lei. Deus, ele é um Deus que cuida de nós e tudo o que ele mais quer é ver os seus filhos felizes, ver os seus filhos salvos, tendo prosperidade. Porém, no momento em que acontece a idolatria, que acontece a infidelidade, imoralidades, Deus, ele se ira também. Assim como nós, pais, quando os nossos filhos se mostram desobedientes, nós também vamos corrigi-los. E é por isso que Deus vai vai permitir, né, que esse povo seja levado cativo para a Babilônia. Porém, nós veremos aqui no final ainda do capítulo 16 que Deus já também envia uma promessa de restaurar o povo na terra prometida. Vamos ver. E na sequência ali de falar que o povo ia cessar, a alegria, o júbilo, ele vai dizer: e se por acaso eles perguntarem por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós? Que delito ou pecados cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus? Deus vai responder: diga-lhes, foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses aos quais prestaram culto e adoraram. Os antepassados dessa geração aqui de Judá, eles já eram idólatras. Então, com certeza, eles não ensinaram o que era o temor do Senhor para essa geração. Essa geração já cresceu, e nós vamos ver isso, eu não sei se eu destaquei, mas está aqui. Essa geração já cresceu vendo os seus pais, os seus avós idólatras, queimando incenso, como o próprio Deus diz, embaixo de toda árvore, em cima de toda colina. E isso fez com que esse povo nem conhecesse os mandamentos, nem conhecesse a lei de Deus. Um dos reis, que eu não vou me lembrar qual agora, não sei se foi Ezequias, ele ficou decepcionado quando ele foi encontrado o livro da lei dentro do templo e foi levado para ele, e ele leu aquele livro e ele falou assim: nós pecamos contra o Senhor, nós estamos em pecado e nós precisamos restituir isso o mais rápido possível. Eles não tinham conhecido, porque os seus antepassados mesmo já não tinham ensinado eles o temor do Senhor. E por isso que eu chamo a sua atenção para que nós ensinemos os nossos filhos, nós ensinemos, no meu caso a minha filha já é adulta, mas eu posso ensinar os meus sobrinhos netos, você ensina os seus filhos acerca das leis do Senhor, acerca de como temer o Senhor. Houve uma época em que era cafona ir na igreja com a Bíblia, era cafona você dizer que era cristão, que você pertencia a uma denominação, e nós temos que resgatar essa beleza de temer o Senhor, esse mandamento de temer o Senhor. Olha que grave que aconteceu, a geração nem sabia por que eles estavam sendo castigados. E provavelmente os nossos descendentes vão passar por isso também, se nós não retomarmos imediatamente as doutrinas, né? Ensinar os nossos filhos novamente o que é temer o Senhor. Na sequência ele diz assim: por isso eu os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Uau, que dureza, que duro ouvir isso de Deus, que ele não terá misericórdia, porque eles foram idólatras, né? Eles não temeram ao Senhor, e ele vai dizer: vocês vão para uma terra que vocês nem os seus antepassados conheceram. Vão servir a outros deuses, a deuses pagãos, noite e dia, ele vai dizer. Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado.
Então Deus vai dizer assim, vamos mudar um pouco a história. Essa parte de que eu trouxe os israelitas do Egito vai ficar quase caído no esquecimento, porém vai ter algo superior ou mais recente, superior não, né? Mas mais recente do que isso, que é o Senhor, eu juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os outros países, outras nações, para onde o Senhor os havia expulsado. Quer dizer, vocês vão aprender a temer o meu nome na dor, porém vocês vão conhecer a minha misericórdia, o meu poder, porque eu os trarei de volta. Eu vou expulsá-los daqui, vou enviá-los a várias nações, porém eu vou resgatá-los, eu vou restituir a terra para vocês. E esse vai ser um marco, tanto é que o meu nome será lembrado por esse grande feito que eu farei por todos vocês. Olha a promessa de Deus, Ele promete sim que vai castigar, não era isso que eu queria dizer, mas Ele vai cobrar essa impiedade de toda a nação, porém Ele já promete trazer de volta, Ele já promete que a misericórdia acontecerá, Ele já promete em seguida que Ele vai restituir. Então Deus, Ele fala que Ele não vai ter misericórdia, mas depois quando o coração se quebranta, quando há o arrependimento, Ele não resiste a um coração quebrantado. O capítulo 17 inicia assim, e a ideia central é: a nossa confiança deve estar em Deus. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos corações. Olha como Deus vê o pecado. Deus vê o pecado como algo ali marcado mesmo, que não há como apagar. Olha aí, o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos corações, quer dizer, no coração, não no coração de Deus, mas no coração dos próprios homens. O pecado, segundo aqui esse texto, nós podemos entender que o pecado já é quase inerente ao ser humano, que ele está arraigado ali no coração. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. Quer dizer, já que vocês estão entregues ao pecado, já que esse pecado está arraigado, está selado ali no coração de vocês, eu vou entregá-los, vou entregar todos os seus tesouros como despojo para os seus inimigos. Ele diz assim, qual é o pecado que Deus está dizendo aqui que Ele vai cobrar? O pecado da idolatria, o pecado da desobediência. Eu os farei escravo dos seus próprios inimigos. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Quer dizer, você acha que o homem vai poder te livrar? Você acha que um rei, que um exército, que um vidente vai poder fazer alguma coisa por você? Maldito é o homem que confia na força humana, olha lá, na sua humanidade mortal e na sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quer dizer, a confiança desse homem que é maldito aqui pela própria boca de Deus, é porque ele se afastou do Senhor. O Senhor dizendo que maldito é o homem que se afasta do próprio Deus, se afasta dele mesmo e confia em outro homem, confia na sua força humana, que é uma força mortal, que para nada serve longe do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. O que será que é um arbusto no deserto? Eu nunca estive, mas eu imagino que é uma árvore solitária, ressequida, coberta de areia, castigada, né, pelo sol, com as suas folhas quase enrolando, secando. Uma árvore que era para ser frondosa, muitas vezes está ali no deserto, mirrada, porque não consegue a sua seiva, não consegue trazer para a sua essência nutrientes nem água para que ela se desenvolva. E aqui o profeta vai comparar que o homem que se afasta do Senhor vai ser como essa árvore no deserto. Não verá
quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Quer dizer, vai estar ali solitária, ressequida, desnutrida, sem o viço da água, sem o viço do cuidado de Deus, porque quando nós somos árvores de Deus, que já vai ser aqui na sequência, nós damos fruto no tempo adequado, as nossas folhas são verdejantes, resistentes. E aqui vai dizer que essa árvore que está lá no deserto, ela não vê quando chega algum bem. Por quê? Porque ela já está sem perspectiva, aquela árvore que já está murchando, que está com seus galhos, às vezes até sem folhas, já caíram todas, o vento levou, ela não se lembra nem de qual é a sua espécie mais. Por quê? Porque o Senhor não a nutre. Agora, na sequência, nós vemos que mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Imagine essa árvore o tempo todo recebendo nutrição pela água ali nas suas raízes, né? Tendo ali a sua fotossíntese, absorvendo oxigênio. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha só, não ficará ansiosa no ano da seca. Quer dizer, a árvore, né, o homem que está plantado, que tem as suas raízes em Deus, na rocha eterna, como eu sempre digo, não vai ficar ansioso porque a sua conta bancária está quase zerada e o mês ainda está talvez no meio. O homem que tem a sua confiança no Senhor não teme um diagnóstico, porque ele sabe que por mais que aquele diagnóstico seja mesmo algo ali firme, que não há muito o que fazer, se for da vontade de Deus, se ele vier a perecer, ele estará junto de Deus. Nós temos que ter essa confiança. E muito eu digo isso hoje por conta do falecimento desse amigo querido. Eu preciso confiar que Deus tinha esse propósito para ele. Talvez ele precisasse somente desses poucos anos que ele viveu aqui na Terra para cumprir o propósito dele, pelo qual Deus havia o enviado. Nós temos que ter essa confiança. Nós não podemos nos desesperar diante da dor da morte, da separação da morte. E aqui vai dizer que essa árvore ela não vai ficar ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto, porque ela sabe que mesmo que esse ano ela vai passar algum perrengue, vamos dizer assim, vai passar algum aperto, ela sabe que ela está arraigada, que as suas raízes profundas estão na rocha eterna, que estão ali no ribeiro, que sempre irá nutri-la. E assim deve ser a nossa vida, assim é a vida daquele que confia no Senhor, que tem as suas forças, a sua confiança, a sua segurança em Deus, no Senhor dos Exércitos. E assim nós finalizamos o Antigo Testamento hoje, as leituras do capítulo 16 e 17 de Jeremias, que nós vemos que o exemplo de Jeremias na obediência deve ser o nosso exemplo no dia a dia. Quando Deus determinar algo para a nossa vida, não murmuremos, simplesmente aceitemos. É isso que nós precisamos. É essa a posição, o posicionamento do cristão que tem mesmo as suas raízes em Deus. E agora nós vamos iniciar o capítulo 1, né? Iniciando aí a leitura do livro de Hebreus. Vou fazer um breve contexto aqui, que Paulo também vê essa necessidade de... Não, gente, não é Paulo. Eu não atualizei aqui no meu slide, tô lendo aqui. Peraí que eu já chego lá. Livro aos Hebreus, ele é conhecido como o quinto evangelho. Enquanto os evangelhos falam a respeito do que Cristo fez, né, que Cristo passou por aqui, Jesus passou, ele realizou milagres, ele escolheu seus discípulos, ele firmou sobre ele próprio, que era a rocha, a igreja de Deus.
nesse contraponto, os evangelhos falam do que Cristo fez, aqui nos Hebreus nós vamos ver o que Cristo continuou fazendo, ou seja, o seu ministério após a sua ascensão. O tema aqui é a supremacia de Cristo. Não há um autor definido, só se sabe que foi escrito por volta do ano 70. Dá a entender, segundo os estudiosos, que esse livro é transcrição de um discurso e não uma carta, porque não, como as outras cartas que nós vemos, Paulo dizia assim, por isso vos escrevo e etc. Não, aqui não há esses vocábulos, dá a impressão então que foi um discurso transcrito. E a autoria, não há uma concessão quanto à autoria. Alguns defendem que foi Paulo, outros defendem que foi Lucas ou o próprio Timóteo, mas não sabemos e provavelmente não vamos saber. Mas o que importa é o conteúdo desse livro, que é um conteúdo assim profundo também, tal qual Romanos, Coríntios, e tem um quezinho sim que dá para imaginar que foi Paulo, mas como nas outras cartas ele não fala que Paulo, apóstolo do Senhor, por isso que não há essa concessão de que a carta seria escrita por ele, ou se foi uma carta mesmo ou um discurso transcrito, mas enfim, não temos autor. Só se sabe que foi escrita por volta do ano 70, porque o autor aqui não menciona a destruição do templo pelo rei romano, que destruiu o templo de Jerusalém, que se eu não me engano foi... não vou me lembrar, mas amanhã eu falo. Ou eu deixo aqui na descrição. Não me lembro qual foi o rei, mas não há menção, então provavelmente não tinha ocorrido ainda a destruição, então foi antes do ano 70, porque foi no ano 70 que esse templo foi destruído lá em Jerusalém. Ideia central aqui é a superioridade de Jesus aos anjos. Olha lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quer dizer, há um longo tempo Deus disse muitas vezes por meio dos profetas aos nossos antepassados. Mas nestes últimos dias Deus falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro, quer dizer, ele falou por meio de Jesus, que ele constituiu como herdeiro de todas as coisas. Quer dizer, Jesus é herdeiro de Deus em tudo, e por meio de quem fez o universo. Quer dizer, então, Jesus estava sim lá na criação. Foi por meio de Jesus que Deus fez o universo. Então, ele estava na criação, ele é desde sempre. Ele é para sempre, desde a eternidade para a eternidade. Ponto 1. Conhecemos o dizer de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Então, aqui nós não ouvimos os profetas pessoalmente, não ouvimos Jesus pessoalmente, porém nós estamos ouvindo tanto os profetas como Jesus por meio das Sagradas Escrituras, que Deus sabiamente inspirou homens e mulheres, homens, para escrever esses livros, para deixar esses relatos, e hoje nós pudéssemos conhecê-lo também. E a revelação de Deus e a revelação do seu plano de salvação também cessou em Jesus. Não há mais revelação. Todo o plano de revelação, toda a revelação, todo o plano de salvação já cessou em Jesus. Então, daqui para frente, nós sabemos o que nós precisamos fazer, nós temos tudo escrito, porém, nós só precisamos sentarmos, e ler, e estudar, e obedecer, assim como fez Jeremias. Então, nós vamos ver os versículos ali de 1 a 2, que eu já falei para vocês, que é acerca de como essas escrituras chegaram até nós, e agora ele vai apresentar pontos nos quais ele destaca a supremacia de Jesus, do Cristo, sobre os anjos. Ele diz assim: ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quer dizer, Jesus,
está à direita, assentado à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Daí ele vem apresentar o porquê disso. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Então ele vem apresentar os argumentos, vem apresentar as provas que vão apoiar o argumento que ele fala que Jesus, que Cristo é superior aos anjos. Então ele diz: a nenhum dos anjos ele disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus sim é maior, é superior aos anjos. E também em nenhuma vez ele disse: eu serei seu pai e ele será meu filho. Para nenhum dos anjos ele disse isso, ele só disse isso para Jesus. Por que que ele estava tentando, o autor estava falando sobre isso? Por conta daquelas seitas judaizantes que estavam fazendo com que eles desacreditassem do evangelho para voltar nas normas da lei do Antigo Testamento. E ele vem dizer: olha, é o Messias, é Jesus, esse que foi todo o Antigo Testamento veio apontando para ele. O Messias é Jesus que viveu aqui entre vocês, entre nós. Então, ele é superior aos anjos. E na sequência ele diz assim: a qual dos anjos alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés? Também ele vem falar: para nenhum dos anjos ele disse isso, somente para Jesus, somente para o Messias foi dito que ele estaria sobre os seus inimigos. A nenhum outro anjo, a nenhum anjo na verdade, né? Não a nenhum outro, porque Jesus não é anjo, a nenhum anjo ele disse isso. E por fim, ele vem dizer qual é o ministério dos anjos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quer dizer, os anjos eles estão ao nosso serviço, ao serviço de quem vai herdar a salvação. E não, eles não são donos das próprias asas. Eles não voam para onde eles querem, eles estão aqui a serviço de quem vai herdar a salvação. E a maior e grande diferença que há entre Jesus e os anjos é que os anjos foram criados por Deus e Jesus não. Jesus já estava com Deus desde o início, ele foi gerado do Pai, junto com o Pai, antes da criação. E os anjos, eles foram criados por Deus, eles são criaturas. E Jesus, ele é também o Criador. Então, essa é a grande diferença que nós vimos aqui no capítulo 1 do livro aos Hebreus. E eu fico muito grata pela tua atenção. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente esse vídeo, envie para pessoas que você sabe que vai edificar a vida ao ouvir essas palavras. E também eu convido você a estar comigo ao vivo no meu perfil no Instagram de segunda a sexta às 19h30 na live, que daí nós podemos interagir no chat, tá bom? Um grande beijo, agradeço imensamente a sua atenção por ter ficado aqui comigo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau!